A meditação de hoje está em Romanos, capítulo 1, versículos 1 a 4. Diz assim o texto, na versão chamada Almeida, século 21. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho que, humanamente, nasceu da descendência de Davi, e com poder foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Encontramos aqui nesta saudação introdutória à carta aos Romanos, o apóstolo Paulo apresentando-se a uma comunidade que ele ainda não conhecia pessoalmente, a comunidade de Roma, as igrejas cristãs de Roma. Vamos dizer assim, ele está como que mostrando o seu cartão de visitas às igrejas, aqui já neste primeiro versículo, e é muito interessante, porque ao contrário do que poderíamos esperar, poderíamos esperar um Paulo ostentando aqui neste cartão algumas credenciais marcantes, como, por exemplo, credencial de grande pregador, que ele era, credencial de escritor, credencial de líder cristão, motivador, fundador de igrejas, sábio, erudito, poliglota, missionário e tantas outras qualidades. Tantas outras ele poderia ter colocado aqui, mas ele se apresenta simplesmente como Paulo, escravo de Jesus Cristo. As versões em português, como é o caso aqui da século 21, normalmente traduzem as primeiras palavras aqui de Romanos como Paulo, servo de Jesus Cristo. O que alivia um pouquinho o sentido do original grego, doulos, doulos. Ele traduziu por servo, eu traduziria por escravo, porque doulos descreve em especial o ser escravo, ser propriedade de alguém, é alguém que não tem vontade própria, está pronto para fazer a vontade do seu Senhor. E aqui ele fala em escravo, no primeiro versículo, e ele termina destacando ali Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele só usou o plural, como nós dizemos assim, é o plural de modéstia. Ele poderia ter dito, e é o que ele está dizendo, na verdade, meu Senhor. Então as versões aliviam um pouco, porque em especial ser escravo, propriedade de alguém, em nossos dias não é coisa boa, não é uma relação interessante alguém ser escravo de outra pessoa. Mas no período bíblico não é bem assim. Escravo do rei, servo do rei ou servo do rei. Isso aqui são títulos de honra. Temos pessoas no Antigo Testamento que tinham o título de escravo do rei. Temos um profeta chamado Obadias. Obadias é servo de Deus, ou escravo de Deus. Então foi um título de honra para várias pessoas. Quanto maior o prestígio, a capacidade, a qualidade deste rei, também maior o destaque para aqueles que o serviam e podiam utilizar este título. Não era qualquer um que poderia se dizer assim, o escravo do rei, muito menos o escravo de Jesus. Paulo se apresenta como aquele que serve e pertence ao maior de todos os reis. É isso. Humanamente falando, Jesus é da descendência do rei Davi, do grande rei Davi, o rei símbolo para os demais reis em Israel. Mas mais do que rei da descendência de Davi, Jesus é o Messias, Jesus é o Salvador. Paulo diz aqui, é o Filho de Deus. E é a este que Paulo pertence e serve. Meus irmãos, alguém tão importante, mas tão importante, que até mesmo João Batista, que segundo Jesus foi o maior dos homens até a sua época,
O João Batista não se achava digno de ser escravo de Jesus. Paulo se coloca agora aqui como Paulo, escravo de Jesus, mas o João Batista diz, eu não sou digno nem de ser o escravo, e nem mesmo que fosse um dos mais humildes, porque havia uma certa graduação entre os escravos também. Ele diz assim, eu não sou digno de desatar as sandálias dos pés de Jesus. Então ele está se colocando como alguém que não era nem digno de ser este escravo. Por quê? Porque este Senhor é muito grande, este Senhor é muito, muito poderoso. Jesus chamou seus discípulos de amigos, está lá em João capítulo 15, versículo 15. Também os tratou como filhos, por exemplo, está lá em João 21, 5. Os chamou de irmãos, temos isso lá em Mateus capítulo 8, versículo 10. E até mesmo os serviu como se fosse um dos mais humildes escravos da sua época, fazendo o quê? Lavando os pés dos discípulos em determinada ocasião, como está lá em João 13. Lavar os pés não era para qualquer escravo, só mesmo tinha que ser um escravo estrangeiro. Por exemplo, não podia ser um escravo judeu para fazer isso, então não é qualquer um. Jesus faz até mesmo este serviço para os seus discípulos, o que coloca os discípulos de Jesus num patamar de honra assim, quase que inacreditável. Mas a verdade é que, quando lemos toda a Bíblia, nós vemos que ele fez tudo isso para nos dar o exemplo, porque ele é que é o Senhor. Jesus Cristo é que é o Senhor. É um privilégio, como Paulo e outros fizeram, servir e pertencer ao Senhor Jesus. Se você é um servo do Senhor, um escravo de Jesus, agradeça a Deus por este privilégio, viva esta verdade dia após dia, procurando fazer a vontade do teu Senhor. Nunca se esqueça, jamais se esqueça, Jesus Cristo é o Senhor.